Oi, povo. Eu e a Yasmin Ferreira ficamos com posições para realização de exames, que serve tanto para diagnóstico, tratamento, pós-operatório, cirurgia e também os exames de rotina. Então, que vocês prestem atenção. E a gente também vai tentar colocar a imagem da posição aqui para ficar bem mais fácil de identificar, tá bom? E é isso. Gente, meu nome é Yasmin Ferreira e vou falar um pouco mais sobre alguns tipos de posição para exame. E uma delas que eu vou falar vai ser sobre decúbito lateral. Essa posição vai consistir em que o médico ou então o enfermeiro, ele vai pedir que esse paciente se localize na posição lateral, esquerda ou direita do corpo, onde as pernas vão ficar levemente fletidas e os braços eles vão ficar apoiados na superfície lateral da coxa em estado de repouso. Essa posição ela é utilizada para pacientes que desejam realizar exames de coluna, de dorso, também é utilizada para posições de conforto e também de verificação de temperatura pelo reto. Ela é indicada também para pacientes que eles apresentam casos de convulsão com risco de broncoaspiração. Na decúbito dorsal, o paciente vai ficar deitado na maca, com o abdômen estendido para cima, e algumas finalidades que essa posição tem é o descanso do paciente, alguns exames como raio-x e tomografia, e também a inserção de catéteres, e no transe e no pós-operatório que o paciente deverá ter, se for necessário o paciente ter. Na posição supina, que é uma posição bem parecida com a decúbito dorsal, o paciente vai ficar da mesma forma, deitado, com o abdômen estendido para cima, só a única diferença é que a cabeça do paciente vai ficar pendida, então a única diferença é essa. Sobre a posição de decúbito ventral, essa posição vai consistir em que o médico e também o enfermeiro, ele solicite que esse paciente ele fique na posição de bruços, e essa técnica ela vai ser a mais comum em unidades de terapia intensiva, porque essa técnica ela permite que há uma diminuição da pressão positiva, que faz com que diminua a injúria pulmonar. Então, essa técnica ela é utilizada para pacientes com graves problemas respiratórios, também com pacientes que queiram realizar algum exame de coluna vertebral ou então na parte da região cervical, e também ela está sendo muito utilizada em pacientes com sintomas de coronavírus, pelo fato de alguns deles apresentar bastante a insuficiência respiratória no estado bem avançado. Na posição Foley, o paciente vai ficar com a cabeceira da cama elevada a 45 graus, aproximadamente. Ele vai ficar semi-sentado, e essa posição tem a finalidade de descanso, repouso, alimentação e em algumas patologias respiratórias. Para tratamento em paciente com dispneia após cirurgia cardíaca, tireoide abdominais, quando se espera uma drenagem em alguns casos de pneumonia. Também em vez que a posição afasta os órgãos abdominais do diafragma aliviada. Essa posição ela vai causar uma pressão sobre a... Caraca! Impossível gravar. A pressão sobre a cavidade torácica. Também usado como prevenção de aspiração pelas vias respiratórias, como qualquer secreção, vômito naqueles pacientes que têm um nível de consciência mais rebaixado que os outros. Desculpa todas essas zoadas que tiveram. Também. Agora falando sobre a posição Sims, é uma posição em que o paciente vai ser encontrado de forma deitada, lateralizada e também de forma flexionada, a ponto de que os joelhos ele estejam encostando quase no abdômen. Esse tipo de procedimento ele é bastante utilizado em casos de aplicação de supositório e também de lavagem intestinal. Bom, é isso. O nosso grupo apresentou um pouco sobre as posições para exame. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa pode falar com a gente. E muito obrigada. Tem a posição sentado, que é a posição em que o paciente deverá se abaixar ou com as pontas da mão tocar os pés, os dedos dos pés,
para que haja uma observação do profissional em relação se há alguma lesão, algum desvio muscular, alguma fratura, alguma deformação de osso ou alguma sequela de queimadura, ossos quebrados ou mal ligados e uma avaliação lombar também. Sobre a posição sentada, onde vai ser a posição mais comum presente em clínicas, hospitais, laboratórios, onde vai consistir em que o médico ou então o enfermeiro, ele solicite que o paciente ele sente numa cadeira, numa posição reta e com as mãos relaxadas sobre as coxas. Geralmente, esses tipos de posição vai ser indicada para exames por vias baixas, como exames clínicos, exames ginecológicos, exames respiratórios e também para procedimentos mais simples, como aferição de pH, medir temperatura e outros tipos de procedimentos também. Sobre a posição gênito-peitoral, ela vai ser uma posição bastante semelhante à posição decúbito-ventral, onde o paciente ele vai estar com o tórax e as coxas flexionadas, apoiadas pelo joelho e também pelos cotovelos, e na parte da cabeça, do membro superior, vai estar com a cabeça lateralizada e apoiada sobre os braços. Esse tipo de posição ela é utilizada para exames comuns de reto, de próstata, de sigmoidoscopia, também como de cólon e entre outros exames comuns a esse tipo de procedimento. A posição ginecológica ela é indicada para exames ginecológicos como prevenção, sondagem vesical feminina e toque retal. A principal forma de realizar esse exame é deixando o paciente em decúbito dorsal, com os membros inferiores flexionados e afastados, e a planta do pé da paciente ficar encostada no colchão. Eu vou deixar uma foto também para vocês verem. A litotômica a paciente fica em decúbito dorsal e com as coxas bem afastadas uma da outra e flexionada sobre o abdômen. E para poder deixar as pernas nessa posição é utilizado aqueles equipamentos de colocar a perna, que é chamado de perneira. E algumas finalidades para essa posição cirurgias ou exames vaginais ou anorretais, cateterismo vesical feminino e também parto normal. Na posição Trendelenburg, o paciente fica em decúbito dorsal, com as pernas e pés elevado acima do nível da cabeça, e algumas finalidades que essa posição tem com os endemas inferiores, dos membros inferiores, auxiliando esse retorno venoso, em algumas vasculopatias periféricas, em alguma hipotensão severas e em alguma cirurgia, como abdominais e varizes. Já na posição ereta, também chamada de posição ortostática, é uma posição em que é solicitado que o paciente ele permaneça em pé com o tronco ereto e com as mãos, os braços voltados ao lado do tronco, de forma que as palmas das mãos elas fiquem retas. E também esse tipo de posição para exame, ela é solicitada que o paciente ele mantenha o olhar dele fixo no horizonte e também com os pés levemente afastados. Esse tipo de posição ele vai ser utilizado para pacientes fazendo tratamento de fisioterapia e também é muito utilizado nas UTIs, geralmente em exames clínicos.